Conforme estamos vendo uma reorientação dos Estados Unidos e a quebra da Europa moderna, o mundo vai assumindo direções geopolíticas bastante diferentes dos últimos 2 ou 3 séculos, porque à medida que a Europa desaparece, a Eurásia, digamos que se coesifica, fica mais coesa. O supercontinente está se tornando uma unidade fluida de comércio e de conflito, conforme o sistema dos estados westfalianos enfraquece e os legados imperiais mais antigos da região vão se consolidando. Cada crise da Europa Central ao coração étnico chinês Han agora está interligado. Há um espaço de batalha aqui, e é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. E considere a hipótese de virar membro do canal. Não só você vai ter acesso antecipado aos vídeos públicos, como ainda por cima você vai ter acesso a vídeos de séries exclusivas que são apenas para os membros, bem como também as lives exclusivas. E vai poder interagir diretamente comigo, tanto nas lives como no grupo exclusivo de Telegram. O valor não é grande, e ele é que garante que o canal Geopolítica Mundial continue existindo. O meu nome é Leon Peta, e esse é o canal Geopolítica Mundial. Até 1945, mais ou menos, o mundo ocidental nunca havia ficado tão coeso. Mesmo com a ameaça da Guerra Fria, a verdade é que os europeus conseguiram cerca de 70 anos de paz contínua pela primeira vez na sua história. E muitos atribuem isso de forma errada a sendo o resultado exclusivo de um trauma das 2 guerras mundiais. Mas não, isso se deu por causa da OTAN. Mais especificamente Estados Unidos, que assumiram a responsabilidade pela segurança dos europeus e projetaram estabilidade nas Américas. Afinal, era a primeira nação com poder de mover centenas de milhares de soldados em tão pouco tempo ao redor de todo o mundo, com uma frota naval sem equivalentes e espalhadas por bases militares ao redor de todo o mundo, que ainda por cima tinha na sua retaguarda dispositivos nucleares capazes de aniquilar qualquer país inimigo, na verdade até mesmo o planeta Terra inteiro. Uma arma que até então era nova e que nunca havia sido vista antes de 1945. As raízes espirituais da OTAN remontam às heranças filosóficas e administrativas da Grécia e de Roma, ao surgimento da cristandade no início da Idade Média e ao iluminismo nos séculos 17 e 18, de onde vieram as ideias da Revolução Americana. É claro que nações-chave do Ocidente lutaram como uma aliança na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e essas contingências de emergência fizeram as primeiras estruturas mais seguras e elaboradas da OTAN. Tais estruturas foram sustentadas por um sistema econômico de todo o continente, que iria resultar na União Europeia, que deu então suporte político e substância cotidiana aos valores da OTAN. E depois do fim da Guerra Fria, o que se viu foi que esses valores se espalharam por toda a Europa Central e Oriental, do Mar Báltico ao norte ao Mar Negro no sul. As civilizações muitas vezes prosperam em oposições a outras, e é normal isso. Assim como a cristandade ganhou forma e substância em oposição ao Islã após a conquista islâmica do norte da África e do Levante nos séculos 7 e 8. O Ocidente forjou então um cenário geopolítico em oposição à Alemanha nazista e depois com a Rússia soviética. Essas décadas felizes da Europa na segunda metade do século XX nasceram parcialmente de sua separação demográfica do Oriente Médio muçulmano, que também foi um produto da fase da Guerra Fria, quando os estados nacionalistas árabes como Líbia, Síria e Iraque foram sustentados por décadas pelo conselho e apoio soviético, e depois ganharam vida própria, e que apesar de serem odiados pelos ocidentais por serem ditaduras, conseguiram barrar forças ainda piores e anti-ocidentais, como o extremismo islâmico. Não à toa, com a queda dessas ditaduras, ao invés de termos uma democracia liberal ao estilo ocidental no mundo islâmico, como festejaram os ingênuos e arrogantes, na verdade o que nós vimos nesses países foi que eles se transformaram em pontes para que o Islã invadisse novamente a Europa com imigração em massa. E agora a Europa se fragmenta por dentro à medida que a fúria islâmica e a crise demográfica vão corroendo o continente. Os messiânicos da democracia ainda não perceberam que se é ruim com os ditadores, será muito pior sem eles. A Europa, pelo menos na forma como conhecemos, começou então a desaparecer a partir da década de 2010.
E o curioso é que tudo isso segue naturalmente a geografia e a história. Por séculos na Antiguidade e na Idade Média, a Europa significava toda a bacia do Mediterrâneo, o que incluía, por incrível que pareça, o norte da África até a invasão árabe. Essa realidade nunca foi realmente morta, nunca ela acabou. Na metade do século XX, o geógrafo francês Ferdinand Braudel insinuou que a verdadeira fronteira sul da Europa não era a Itália ou a Grécia ou a Península Ibérica, mas o deserto do Saara, onde agora caravanas de imigrantes se reúnem para a jornada em direção ao norte. E com ela o próprio Ocidente como uma força geopolítica definida. Os Estados Unidos, mesmo com suas crises muito sérias, não indicam um colapso iminente, mas uma reorientação de sua geopolítica e de sua estrutura interna, tal como aconteceu com a República Romana quando se tornou o Império Romano, por exemplo. E à medida que a Europa desaparece, a Eurásia se une. Não que a Eurásia esteja se tornando unificada ou mesmo estável como a Europa foi durante o guarda-chuvas da OTAN, mas sim que as interações resultantes da desglobalização, da tecnologia e da geopolítica, com cada uma reforçando a outra, estão levando o supercontinente eurasiático, que vai se tornar uma unidade geopolítica mais interligada do que é hoje, embora não totalmente conectada. Essa crescente interconectividade não leva necessariamente a mais paz ou estabilidade. Ela pode aumentar até ainda mais as chances de conflitos e disputas. A China, com a sua iniciativa de conectar a Ásia, a Europa e outras regiões através de projetos de infraestrutura, é um exemplo dessa nova realidade. Esse reforço de criar novas rotas de comércio e transporte, inspiradas na antiga Rota da Seda, simboliza tanto as oportunidades quanto os desafios de um mundo onde a geopolítica é cada vez mais interligada e, por consequência, mais imprevisível. O geopolítico americano Robert Kaplan diz que esse é um momento do renascimento do mundo de Marco Polo, porque revela a importância geopolítica das rotas comerciais que conectavam vastos territórios da Eurásia. A viagem dele pelos territórios do Império Mongol, incluindo a China, o Oriente Médio e partes da Ásia Central, reflete a estratégia dos mongóis de globalizar o seu império por meio do comércio, muito mais do que pelo uso da força militar como tem sido erroneamente divulgado. A Pax Mongólica foi construída sobre troca de bens valiosos como especiarias e metais, e não pela dominação bélica. E isso é importante dizer, porque no Ocidente o desconhecimento das pessoas sobre o que foi o Império Mongol é absurdamente enorme, sobretudo no Brasil. Enquanto uns nem sabem o que foi o Império Mongol, outros acham que foi uma força de destruição que não construiu nada, tal como os hunos. Porém, isso não poderia estar mais errado. As forças da geopolítica são inevitáveis e são raros casos em que uma única figura, uma única pessoa, um único humano é capaz de contornar essas forças e criar uma nova realidade. Na verdade, eu diria que foram em torno de provavelmente apenas 5 pessoas em toda a história da humanidade. E Gengis Khan é com certeza uma dessas 5 pessoas. Os demais foram consequências de uma equação geopolítica. Então, se não fossem eles, seria alguma outra pessoa. Mas não essas 5. Elas foram fatores e não resultados. Sendo que um dia irei falar delas com mais detalhes. Bem como também no futuro eu quero falar mais do Império Mongol. Mas aqui hoje, o que é interessante é que, porque é impressionante como esse império ou é ignorado ou é entendido de forma deturpada. E isso se dá principalmente por causa dos islâmicos que gastaram séculos fazendo propaganda falsa dos mongóis no Ocidente. Mas hoje, a China busca ressuscitar esse conceito com sua iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, que ecoa a rota do Marco Polo, conectando a Eurásia através de projetos de infraestrutura terrestre e também marítima. A geopolítica do século XXI, assim como no tempo de Marco Polo, gira em torno das mesmas regiões, Oriente Médio, Ásia Central e China, com o Oceano Índico como um ponto central dessa conexão. Porém, as realidades geopolíticas do mundo moderno são bem mais complexas e marcadas por mais tensões internas e externas. E os impérios, como os da Rússia, Turquia, Irã e China, embora oficialmente não sejam impérios, então eu vou usar a palavra império para me referir a qualquer organismo geopolítico que é pivô no cenário internacional, o que inclui também os Estados Unidos e outros, porque apesar de não usarem o título de império por razões óbvias, na prática operam com uma mentalidade imperial.
Então esses estados controlam vastos territórios que vão além das pátrias étnicas e religiosas, o que os torna vulneráveis a crises internas e a ameaças que surgem dessa interconexão global. Manter o uso desse conceito de império é importante porque, mesmo que em formas mais atualizadas e adaptadas, reflete a ideia de que a competição por território e influência continua a ser um princípio organizador das relações internacionais, com a tecnologia e as comunicações então tendo papéis cada vez mais críticos nesse cenário. E nesse sentido, a Turquia e o Irã, com suas longas histórias imperiais e geografias estratégicas, estão se destacando como potências regionais coesas no Oriente Próximo, especialmente quando comparadas a estados como a Arábia Saudita. A profundidade institucional desses países faz com que resistam a surtos de instabilidade, mesmo que enfrentem desafios internos e pressões externas. A Arábia Saudita, por outro lado, enfrenta dificuldades de coesão e é um estado relativamente jovem e artificial, com uma estabilidade política bem menos garantida. Já na Turquia, o líder turco Erdogan faz com que o país ressurja de uma estratégia que lembra o antigo Império Otomano, tentando equilibrar tradições imperiais com as realidades modernas. Erdogan tem uma postura neo-otomana, por assim dizer, tentando expandir a influência turca na região e além, enquanto ainda luta com questões internas como a questão curda. A geopolítica que envolve os curdos representa um campo de batalha de longa data entre a Turquia e o Irã, que vem desde a época dos antigos conflitos entre os impérios otomano e persa. O Irã, por sua vez, carrega uma herança imperial que antecede o Islã, com um sentimento profundo de identidade civilizacional, porém enfrenta uma tensão interna entre os pragmáticos que desejam uma modernização econômica e um relacionamento modernizado com o Ocidente e os princípios rígidos dos clérigos e da guarda revolucionária que temem que qualquer compromisso possa desintegrar o Estado iraniano, com uma política externa bastante ativa no Levante que o coloca em confronto com Israel, que também tem rivalizado com a Turquia. O que faz com que a relação entre iranianos e turcos, ao menos por enquanto, fique mais mansa. Ambos os países enfrentam a possibilidade de instabilidade no futuro, assim como a maioria do mundo, mas suas profundas raízes históricas e culturais sugerem que continuarão a ter papéis muito importantes na região como estados pivô. Mas também temos a questão da Rússia e do Intermarium, porque ao norte de toda essa complexidade e turbulência, temos a Rússia, que também não é tão estável, e cujo o Império Ortodoxo Oriental não participou das eras históricas do Renascimento ou do Iluminismo que fizeram a Europa ser o que é hoje. Mesmo que os czares medievais, muito antes de Napoleão e Hitler, enfrentassem invasões de suecos, poloneses e cavaleiros teutônicos. O eurasianismo de Putin está enraizado nesse passado e por isso o império é uma opção padrão do Estado russo. Putin sabe que a expansão imperial czarista do século XVII ao sul em direção à terra natal medieval de Rus Kiev, que hoje é a Ucrânia, rumo ao Mar Negro, rendeu grandes dividendos, pois marcou o início da desintegração do seu principal inimigo geopolítico na época, a comunidade polaco-lituana. Stalin também conhecia essa história e foi guiado por um chamado, digamos, revolucionário imperial para defender a Rússia contra as ameaças que ele considerava vindas da Europa Central e Oriental. E como o Oriente Médio faz fronteira com a Europa Central e Oriental, a sua anarquia é algo que Putin também não pode ignorar, especialmente considerando os interesses da Rússia no Cáucaso. Por isso, Putin olha para o Grande Oriente Médio e para a Europa Central e Oriental e vê uma única região. A própria geografia eurasiana da Rússia emprega essa visão também. O ponto central do desafio geopolítico russo está na bacia do Mar Negro, onde se encontram a Rússia, a Ucrânia, a Turquia, a Europa Oriental e o Cáucaso. Essa região é onde antigas dinâmicas imperiais, como as da Rússia, dos otomanos e dos Habsburgos, convergem. A geopolítica no Grande Mar Negro conecta conflitos como as guerras na Síria e na Ucrânia e coloca a Turquia junto com estados-chave como Azerbaijão e Romênia em posição de se contrapor à Rússia. O Mar Negro, assim como o Caribe no século XIX e os mares do sul e leste da China na atualidade, é um sistema de conflito crucial. Porém, o Mar Negro não se encaixa nos tradicionais estudos de área da Guerra Fria, que ainda influenciam a organização da defesa e segurança dos Estados Unidos.
Os conflitos na Ucrânia e na Síria estão ligados ao desafio de Putin aos estados bálticos e aos Balcãs. Isso revive o conceito do Intermarium. Intermarium é uma zona de disputa que vai da Estônia no norte até a Romênia e Bulgária no sul e até o Cáucaso no leste. Essa zona é historicamente moldada pelo conflito entre povos alemães e povos eslavos, e que agora molda essa disputa entre Estados Unidos e Rússia. A Europa, por sua vez, já não está mais tão protegida geopoliticamente da Rússia como no pós-Guerra Fria, lá por volta dos anos 90 e começo dos anos 2000. E isso não se dá nem mesmo por causa de uma eventual reascensão russa, porque definitivamente os russos não estão reascendendo tanto assim como os pró-Rússia acreditam, mas também não estão tão à beira do colapso como os anti-Rússia também acreditam. Mas porque a imigração muçulmana vai unificar a bacia do Mediterrâneo de forma inédita que não se via em séculos, desde quando as forças dos califados islâmicos a partir do norte da África invadiram a Península Ibérica, dissolvendo as distinções entre o Oriente Próximo e a Europa. E diferente do que muita gente pró-BRICS pensa, que repetem o mesmo erro dos que são pró-OTAN, é de que as nações dessas organizações estariam interligadas por um interesse moral e superior. O pessoal pró-OTAN tem uma visão infantil de que os países da OTAN são amigos e comprometidos com a democracia mundial, e os pró-BRICS, que os países dessa organização também seriam amigos e que querem uma justiça econômica para os países de fora do eixo atlantista, por assim dizer. Os dois estão errados, porque o que há é uma confluência de interesses em comum que colocaram esses países no mesmo grupo, na direção uns dos BRICS e outros na direção da OTAN. Porque a China, conforme está emergindo como a principal força eurasiana, está contendo a influência da Rússia. Aliás, com as sanções, os russos até mesmo correm o risco de serem engolidos pela influência chinesa, o que até ironicamente não seria tão ruim para os russos, mas seria devastador para os remanescentes europeus. Embora os Estados Unidos ainda desempenhem um papel crucial no cenário global, é a China, com sua história milenar de impérios e dinastias, que está melhor posicionada para desafiar a Rússia, a Europa e até mesmo os próprios Estados Unidos. A União Aduaneira Eurasiana, criada pela Rússia, foi em grande parte uma tentativa de limitar a crescente influência da China na região. A China ela possui uma visão única do poder e da influência, que foi moldada por milênios de domínio imperial. Ao contrário dos Estados Unidos, que frequentemente tentam exportar o seu modelo de governança ou de manipular questões internas de outras nações, os chineses se concentram apenas em manter a estabilidade comercial, lidando com uma ampla gama de regimes sem se preocupar com suas ideologias ou questões internas. Inclusive, enxergar esse pragmatismo chinês tem sido a grande dificuldade da direita no Brasil, que tem uma paranoia obcecada anti-chinesa, enquanto pulam no colo dos Estados Unidos que exportam tudo que a direita brasileira detesta, como as políticas woke e ambientalista, por exemplo. E essa abordagem prática permitiu que a China navegasse por territórios politicamente instáveis com uma visão de longo prazo, se concentrando só na sua estabilidade econômica e na segurança interna da China. O alcance geopolítico da China não se limita às suas fronteiras terrestres. Sua expansão nos mares do sul e do leste da China é uma extensão natural da segurança que Pequim alcançou por terra. E a globalização e a dependência das rotas marítimas para o comércio internacional obrigaram a China a projetar poder sobre os seus mares e intensificar e estabilizar as suas relações por terra. Uma mudança radical para uma nação que historicamente focou mais na sua segurança interna e terrestre. Mas essa expansão marítima é acompanhada por uma necessidade contínua de manter a ordem em suas regiões fronteiriças, onde minorias como os tibetanos, uigures e mongóis precisam ser constantemente monitorados. Além da segurança interna, a China está investindo pesadamente na construção de infraestrutura em países como o Paquistão, que é crucial para a viabilidade da nova Rota da Seda. O projeto mais ambicioso é a construção de uma superestrada e uma ferrovia de alta velocidade que irá ligar o porto de Gwadar, no Mar Arábico, à província de Xinjiang.
Este corredor econômico é visto como uma tentativa de Pequim de garantir acesso ao Oceano Índico e, ao mesmo tempo, consolidar a sua influência no Paquistão. Porém, o Paquistão, com suas insurgências tribais, corrupção sistêmica e crescimento populacional, representa um risco significativo para a estabilidade da região e para os planos expansionistas da China. A instabilidade crônica do Paquistão, que será um dos epicentros da fúria islâmica no século XXI, pode dificultar os esforços de Pequim em estabelecer uma rota comercial segura e lucrativa. A situação do Paquistão também reflete a complexidade das relações entre China e Índia e outros atores da região. A Índia, por exemplo, tenta expandir a sua influência ao longo do Oceano Índico, em competição direta com a China, e vê perdida a sua influência histórica na Ásia Central, justamente por causa do Islã. O projeto conjunto de Índia e Irã em desenvolver o porto de Char-Bahar é uma tentativa de criar uma rota alternativa à nova Rota da Seda, conectando o Irã à Ásia Central através do Afeganistão. Esse mundo cada vez mais lotado e interconectado vai ter camadas de ligações horizontais entre uma parte afro-eurasiana e outra que será cada vez mais difícil para os Estados Unidos exercerem pressão. China, Rússia e Irã têm como objetivo fazer parte da mesma cadeia de suprimentos de comércio e transporte que trabalha para frustrar a influência dos Estados Unidos. No passado, a Eurásia era simplesmente grande demais para trabalhar a favor de qualquer poder. Os canatos e impérios, desde o Mongol de Gengis Khan até o Tamerlão indiano, foram a exceção, e ainda assim foram relativamente breves. Mas à medida que a tecnologia reduziu as distâncias, aumentando as possibilidades de comércio e cadeias de suprimento, agora existe a possibilidade de alguma semelhança de unidade euroasiática entre China, Rússia e Irã, com a China como a primeira entre iguais, assim como nos dias de Marco Polo. Mas é claro que isso resultará numa aceitação de iranianos e russos em uma supremacia chinesa, o que pode levar a conflitos. A ideia de um mundo multipolar com forças iguais é simplesmente idealista e infantil demais. E esse mundo será eurasiano no sentido geográfico e não no sentido ideológico de Dugin, porque simplesmente ou será caótico e violento ou terá que aceitar a liderança chinesa. Para o Brasil, os dois desafios serão o de continuar participando do comércio mundial, já que agora estará longe da gravidade geoeconômica mundial, e de parar de importar problemas que irão turbinar mais os problemas já existentes. E também desenvolver uma estrutura de Estado que pense no longo prazo, o que não é um padrão histórico do Brasil. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo.